Senhor, nós te entregamos agora os nossos pedidos. Sabemos, Senhor, da nossa limitação, mas confiamos no seu poder, na sua glória, na sua misericórdia. Estendei vossa mão para alcançar as nossas casas, para alcançar nossas famílias, para alcançar nossas intenções, para abrir portas que estão fechadas, para derramar prosperidade, para converter corações, para salvar almas. Clamamos e colocamos diante desse altar, Senhor, todos estes pedidos. Senhor, eu quero um impossível de transformação na vida dessa minha irmã, desse meu irmão, desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu filho, dessa minha filha. Você sabe qual é esse pedido e você vai orar. Grupo de oração é isso, gente. Grupo de oração, ninguém vem aqui para assistir o Sidney Telles falar, não. Você veio aqui para rezar comigo, e a nossa oração ela é poderosa porque ela se une numa imensa rede de poder de Deus. Uma rede mais conectada que qualquer rede de internet, qualquer rede de aplicativo. É a oração que une com poder. Senhor, eu peço agora, abaixa, Senhor, do céu vosso poder e vai protegendo, Senhor, casas que estão tendo falsas enfermidades por causa de ataque maligno. Eu repreendo em nome de Jesus todo tipo de enfermidade que ninguém consegue saber de onde veio, que os diagnósticos não são precisos, que você não sabe por que você está passando mal, que os remédios não resolvem. Você já foi em vários tipos de médicos. Em nome de Jesus agora nós repreendemos toda doença que foi sendo formada no mundo espiritual. Clamamos, Senhor, também uma libertação, Senhor, por todo tipo de doença que nasceu de raízes emocionais. Pessoas e cada um de nós que com o nosso sofrimento, com as coisas que aconteceram conosco, perdas que tivemos, trapaças pelas quais passamos, traições que sofremos, perdas que ocorreram, e a gente não se recupera, a gente fica doente. Em nome de Jesus agora, o poder do Espírito Santo haja, comece a transformar as nossas mentes, comece a transformar nossas emoções, para que possamos seguir a vida, para que aquilo que aconteceu esteja agora na imensa misericórdia do Pai. Que o poder do Espírito Santo liberte as mentes, liberte os corações. Tristezas profundas, você que já passou momentos de tristeza, e essas tristezas às vezes estão se tornando doenças, em nome de Jesus nós clamamos, quebra, Senhor, com teu poder. Eu reconheço que tu és um Deus do impossível, eu reconheço que tu, ó Pai, no poder e na intercessão do Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus Cristo, liberta as nossas almas agora. Perdoa os pecados, Senhor, aquele sentimento de não fazer certo, de não cumprir a vontade de Deus. Perdoa e lava com teu amor agora, Senhor. Oi, alamaricanta, realiza um milagre em mim, Jesus. Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, Jesus, realiza, Senhor, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Olha, eu ia contar 2 testemunhos para a gente se fortalecer, ia contar na minha pregação, mas como a missa acabou ficando mais longa e a gente vai ficar com menos tempo, eu queria partilhar ele já para vocês, porque a gente fica buscando o impossível. E eu quero primeiro dizer que às vezes nós não percebemos que Deus tem feito muitas coisas maravilhosas e realizado muitas coisas impossíveis de serem alcançadas por nós mesmos na nossa vida, e às vezes a gente não percebe. E aí a gente se fixa num determinado pedido, e Deus é bondoso para nos conceder, mas é preciso que a gente perceba isso. Vou dar um testemunho para vocês. Eu tinha sido convidado alguns anos atrás para fazer uma pregação na Itália, e me mandaram atrás do passaporte, dessas coisas,
e me mandaram a passagem e as reservas dos hotéis que eu iria ficar na Itália para pregar esse encontro, que era um encontro mundial, de muitos países. Quando foi assim, faltava provavelmente um mês, mais ou menos, para eu ir para a Itália, eu recebi um telefonema, era uma quinta-feira, e a pessoa disse assim para mim: olha, Sidney, um grupo de pregadores que estarão no encontro e de lideranças do Brasil, um pequeno grupo, foi preparado para eles um tour na Terra Santa, com o maior especialista e arqueólogo católico de Israel, e ele vai acompanhar esse grupo, e você sendo um dos pregadores do encontro, seria muito importante que você fosse. Então a agência vai pagar para você, além da viagem para você ir para a Itália e os hotéis, vai pagar a viagem de mais 11 dias para você ir até a Terra Santa, mas nós não temos como pagar para você os hotéis na Terra Santa. A gente vai pagar os da Itália, porque eu ia pregar, não tinha, quem me convidou paga minha despesa, né? Como é que eu ia fazer para ir? Mas para ir em Israel, que aí já não era mais a pregação, eu precisava pagar os hotéis, que na época iria ficar mais ou menos em torno de $1.000. E aí ele disse assim: só que eu preciso que você me confirme se você vai. E eu disse para ele: olha, me dá uns dias para mim pensar o que eu vou fazer, porque eu não sei se eu tenho como arranjar $1.000. Naquele tempo eu não estava trabalhando, eu estava dedicado ao Evangelho, eu não tinha de onde tirar R$4.000, R$5.000. E fiquei tranquilo, esqueci. Era uma quinta-feira. Sábado eu fui à missa, e quando eu entrei na missa, na hora que eu estava entrando, tocou meu celular. Eu não atendo celular na igreja, mas ainda não tinha começado a missa, eu atendi o celular. E a pessoa disse assim: ó, aqui eu esqueci o nome dele, da Rosa Mística, e é o seguinte, eu preciso da tua resposta agora. Eu falei: mas você falou comigo faz 4 dias, como é que eu ia resolver? Ele falou: olha, eu preciso da tua resposta, senão eu vou te pôr no voo de volta da Itália para voltar para o Brasil, e você não vai poder fazer isso. E eu disse para ele: olha, me dá até amanhã cedo. Ele falou: olha, eu não posso, eu te dou até mais no final da noite, você vê o que você faz. E aí eu falei: como é que eu vou arranjar R$5.000? Das 7 horas da noite que começava a missa, até umas 10 horas. E aí eu falei para Jesus: só se você realizar o impossível. E aí eu participei da missa, e eu já tinha falado assim: para Deus nada é impossível. Se não deu para ir, vou para a Itália, volto, fiz minha missão, preguei que muitas almas se convertam, que muitos milagres aconteçam, e paciência. Quando terminou a missa, uma pessoa veio falar assim para mim: você pode me dar uma orientação? Eu falei: pois não. Ela falou: é o seguinte, eu posso dar o meu dízimo para uma pessoa? Eu disse assim para ela: olha, o dízimo você dá uma parte para a igreja. Eu falei: eu faço assim, para o sustento do templo, uma parte para os pobres, para ajudar alguém, e uma parte eu dou para evangelização, para o meu grupo de oração, para televisões que evangelizam, eu divido assim. Aí ela disse: então eu posso dar para você o meu dízimo desse mês? Que eu fechei um grande negócio na minha empresa, e eu e meu marido resolvemos dar esse dinheiro. E eu disse para ela: pode. Ela pegou e falou assim: ó, eu vou te dar, são $1.000, tá bom? Claro. Por que eu estou contando isso? Não é para dizer que eu fui para lá, é para dizer que é o impossível, depende da gente acreditar e se entregar e falar: Senhor, tu podes fazer. Há uns 4 anos atrás, foi a última campanha do impossível. Acho que deve estar fazendo isso, né, Áurea? Que faz tempo que a gente não fazia do impossível, não me lembro. E uma pessoa estava vindo, não era aqui, era lá na igreja, faz mais, sei lá, e me chamou para ir lá no hospital, eu não sei como é o nome daquele hospital,
eu sou velho de Maringá, antigo Hospital Brasília, que o meu pai está com diabetes e vai ter que amputar a perna. E eu estou fazendo a campanha do impossível para ele não ter que amputar a perna. E aí eu tive condições de ir lá no hospital. E cheguei no hospital, encontrei um médico na porta. E aí ele falou: você é quem? Eu falei: eu sou do grupo de oração, vim rezar. Aí o médico falou assim: então você reza bastante, porque amanhã cedo nós vamos amputar a perna dele. Ela estava fazendo a campanha, ele falou: porque eu estou vindo aqui e não melhorou, e eu não tenho mais o que fazer. Então, e ele estava consciente, e ele já estava assim, tipo, não tenho o que fazer, perder minha perna. E aí nós rezamos, e aí eu disse para a moça que é a filha, uma senhora, eu disse: estamos pedindo o impossível, a cura o Senhor não nos deu, porque ele não estava curado, ele não tinha ficado curado, a perna dele não tinha sarado. Falei: agora que ele vai ser amputado amanhã cedo, só nos restou o impossível. Pois é, não preciso dizer para vocês que na semana seguinte ela estava lá para dizer que o pai tinha ido para casa, morava aqui em Jandaia, no sítio, com a perna, sem ter precisado amputar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Há milagres, há curas, mas há coisas que são impossíveis. E o impossível a gente não sabe quando vai acontecer, porque ele faz na última hora para mostrar que é impossível mesmo, que é ele quem faz, que não é ninguém, que não é as boas ideias, as boas influências, as boas energias, as boas orações. É Deus. É impossível, é só Deus quem faz. Homem, nem mulher, nenhum faz coisas impossíveis. Só Deus faz o impossível. Diga comigo: só Deus faz o impossível. De novo: só Deus faz o impossível. Levante os teus braços para o céu e louve o Senhor e fala: Senhor, eu quero um impossível na minha vida. Eu quero que você faça coisas impossíveis na minha vida. Eu quero que você faça coisas maravilhosas na minha vida. Eu quero, Senhor, ver teu poder na minha vida cada vez mais. Eu quero poder contar para os outros que você fez coisas impossíveis comigo. Age, Senhor, eu suplico, Senhor. Age, Senhor Jesus. O impossível, sim, o impossível, o impossível a nós, Ele pode realizar. Vamos nos sentar. Eu hoje eu tinha um compromisso e eu me confundi todo. Meu compromisso, vinha um pessoal de Curitiba que eu tinha que conversar, e eu pensei que o compromisso era tarde, o compromisso era de manhã. A hora que eu fui no compromisso, o compromisso não existia mais. Aí eu falei: Jesus do céu, o que eu vou fazer agora? E aí eu percebi que era a vontade de Deus que eu fosse para casa e rezasse para a nossa reunião, não é? Como Ele vai resolver a reunião que eu faltei, eu ainda não sei, mas Ele vai resolver também, não é? Da minha confusão. Claro, Deus não é culpado da minha confusão, fiz sozinho, mas Ele me oportunizou. E eu sabia que hoje na nossa oração Deus estaria agindo, e vocês vão ver, e nós vamos ter testemunhos depois que vocês vão mandar, na medida em que vocês foram recebendo as graças, porque hoje era um dia de poder. E aí eu falei: Senhor, então eu vou pregar sobre o teu poder, vou pregar sobre as questões que a palavra de Deus que manifesta Deus realizando o impossível. E o Senhor disse: não, o impossível eu vou realizar, porque sou eu quem realizo, disse o Senhor, porque eu sou Deus, porque sou eu quem faço, não preciso de ninguém para fazer, eu não preciso conduzir ninguém, sou eu que faço. Você fale outra coisa, e é isso que eu vou fazer. Vou falar o que Deus pediu que eu falasse, e eu quero pegar 3 textos. O primeiro deles está no Salmo 143, né, da Bíblia, da versão da Bíblia Católica, 143, no versículo 4. Salmo 143, versículo 4. Você que não trouxe a Bíblia, não deu para acompanhar, não tem problema. Amanhã você está no YouTube,
né? Você que está no Facebook pode pegar, mas você que está no YouTube, vai amanhã no grupo de oração Filhos de Sião, nosso canal do YouTube, vai assistir a pregação e vai pegar a passagem. E aí a pregação não fica tão longa, né, Anderson? Põe o testemunho também do início, tá? Então ele é reduzido, a gente não põe a reunião inteira, mas a gente vai pôr o testemunho e vai pôr esse momento da pregação, e você pode ir lá, inclusive compartilhar, mandar para outras pessoas, clicar no sininho para você assistir. 143, versículo 4, diz assim: o homem é semelhante ao sopro da brisa, seus dias são como a sombra que passa. Ai, que palavra dura, né? Eu falei: Senhor, eu vou falar do impossível, você vai falar para eu dizer para as pessoas que a gente é que nem uma brisa, que nós somos como uma sombra que passa? E o Senhor falou: é isso mesmo, porque o grande milagre que Deus está fazendo é nesta vida tão curta que o ser humano tem, porque mesmo quem vive muito, vive o quê? 100 anos? Quantas pessoas você conhece ou conheceu e viveu com elas que chegaram a 100 anos? Pouquíssimas, não é mesmo? Pouquíssimas. Então 100 anos é um montão de tempo, e não é nada, e não é nada. 100 anos é uma vida curta. Quem aqui quer viver 100 anos? Levante a mão. Tem alguém que quer viver pouquinho? Não, né? Quem aqui quer viver 200 anos? Supondo que a gente continue com saúde mental, né? Claro. Quem aqui quer viver 300 anos? A gente quer viver muito, queremos viver muito. Então o tempo que nós temos aqui, ela é uma brisa, e é uma brisa que a gente tem que viver ela com uma intensidade muito grande para Deus, para poder transformar isso no grande milagre, na grande ação do impossível, que é viver muito. E aí o Senhor me deu uma segunda passagem, que é uma passagem da segunda carta do nosso primeiro Papa, São Pedro, no capítulo 3, no versículo 8. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8, e diz assim: mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer: um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não esqueça. Está ouvindo? Não esqueça. O desmemoriado, o Sidney desmemoriado, ou desmemoriada, não conte o tempo de Deus igual você conta o tempo na sua vida. O tempo de Deus não se conta assim. Por isso as pessoas que desanimam acabam por não agradar a Deus. Conforme diz a palavra, nós não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, diz São Paulo. Prestem atenção, nós não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. Fale para o teu irmão: nós não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. E não é o Sidney Telles que está falando isso, é a palavra de Deus. Então ele está dizendo: não desanime. Uma das maneiras que o diabo usa para nos desanimar é fazer com que a gente tire os olhos desta palavra de São Pedro, que diz: não se esqueçam. Não se esqueçam. Percebe que é uma bronca? Quando você fala assim: não esquece, hein?
O professor fala para o aluno que vai fazer um teste, uma prova, um vestibular: ó, isso você não pode esquecer. E se esquecer, o que vai acontecer? Vai errar, não é verdade? Ele fala: isso aqui você não pode esquecer. É isso que está dizendo São Pedro. William, não se esqueça. O tempo para Deus não é igual ao tempo para você. Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia, e para Deus é assim. Então não faça essa conta. Não faça essa conta, senão você desanima. E se você desanimar, o que disse eu antes, o que acontece com quem desanima? Se arruína. Não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. Então quando você perde o ânimo, o que acontece com você, comigo, com qualquer um de nós? Nós nos arruinamos. Quem quer estar aqui arruinado? Eu não quero. Deus me livre. Que o Espírito Santo me proteja. Que a força do Altíssimo esteja conosco. Não quero ficar arruinado. Não quero você arruinada. Não quero você arruinado. Eu quero você com sucesso. E para isso você não pode desanimar. E para não desanimar, você tem que ver e não se esquecer que o tempo de Deus é diferente do teu. Glória a Deus, que o tempo dele não é o nosso, porque nós somos pessoas ansiosas, ou então nós somos pessoas palermas. Ou a gente é aquele que ou a gente é aquele que para acontecer. Não tem noção do tempo de Deus. Deus não te quer nem palermando e nem ansioso. Deus quer confiante. Confiante no tempo de Deus. E aí o Senhor me deu uma terceira palavra para corroborar tudo isso que começou. Sua vida é um sopro. O tempo de Deus não é o teu. E aí, no Evangelho de Mateus, diz assim, capítulo 6, diz assim, versículo 27, Mateus 6, 27, diz assim: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida? Qual de vós pode acrescentar um tempo para a sua vida? Ninguém. Ninguém. Só Deus é dono disso. Então veja só, se a sua vida, a sua não, para você não ficar chateado comigo nem chateada, vou falar da minha. Se a minha vida é um sopro, uma sombra que passa, se a minha vida é só esse sopro e essa sombra, eu não vou ficar fazendo conta dela. Eu vou olhar as contas de Deus, porque um dia para ele é 1000 anos, 1000 anos é um dia. O padre hoje, quem estava na missa, ele embalou, né, e entre o embalo dele, ele acabou falando de Santa Teresinha do Menino Jesus e São Luís Gonzaga, 2 santos jovens, que morreram muito jovens. Será que eles fizeram menos do que fez um Santo Agostinho, um Santo Afonso de Ligório, que viveu bastante? Certamente eles fizeram tudo o que tinha que fazer, igualmente, porque o tempo não era a conta deles, era a conta de Deus. Então Deus está dizendo: olha, se você não é capaz de garantir as coisas na sua vida, e aí eu quero dizer para vocês, você não é capaz, eu não sou capaz de garantir com o meu esforço que tudo dê certo. Você não é capaz de garantir que vai dar tudo certo para os teus filhos,
Você não é capaz de garantir que vai dar tudo certo para daqui a um ano. Você não é capaz, nem você, nem eu, nem ninguém. Então o Senhor está nos deixando com clareza. Eu realizo os milagres e o impossível, mas nada é mais importante para você viver e perceber as coisas que eu realizo e que são impossíveis para você, quando você viver o tempo que você tem para viver da melhor maneira que você puder servir a Deus. Porque você não pode acrescentar mais tempo nele, porque você não tem como contar esse tempo, e porque você e eu vamos passar e queremos viver, pela quantidade de pessoas que levantou a mão aqui, queremos viver mais de 300 anos. Não é isso? E eu quero viver, e vou dizer mais ainda, eu quero viver num corpo glorioso, porque esse aqui está meio gasto. Não é? Quero receber um corpo, né? Não é mesmo, Paulo? Mais fortalecido, e vou receber. Então é assim que o Senhor nos chama a viver diante desta realidade. E as coisas impossíveis Ele vai fazer e vai continuar fazendo. Semana que vem, venha para que a gente possa fazer. Nós vamos ver, Áurea, se a gente consegue jogar água benta em todo mundo aqui, viu, Paulo? Para a gente poder fazer uma grande bênção do impossível para todo mundo. Amém?